Nesse módulo, a gente vai falar de fluorescência de raio-x. Ela é um método analítico para determinação da composição química de vários tipos de materiais, tanto sólidos, tá, como pode ser material prensado, fundido, ligas metálicas, quanto líquido, tá, em soluções e até mesmo óleos. Também é chamado de espectrografia por emissão de raio-x. Né? Ela é utilizada na maioria dos laboratórios de pesquisa que estudam a química de substâncias inorgânicas. Tá? Sendo utilizado rotineiramente em aplicações industriais também, como no controle de qualidade de minério enviado a consumidores. A mesma coisa para qualidade da indústria cerâmica, né, de cimento, de vidro, né, para a gente ter uma quantificação da pureza, da qualidade desse material, né? Na indústria farmacêutica, né? E também em análises ambientais para identificação de poluentes, por exemplo. A gente faz análise de solo para ver quais são os elementos que estão ali dispersos pelo solo para ver contaminantes, né? Então, a amostra a ser analisada, ela é pulverizada, né, até ela ficar um pó muito fino, tá? E aí ela pode ter 2 preparos diferentes, a depender do tipo de análise que vai ser feita. Para análise química quantitativa, é feita uma pastilha fundida, tá, com tetraborato de lítio ou metaborato de lítio, tá? É essa pastilha também chamada de pérola fundida, tá? Você derrete o material em cadinho de platina, tá? E aí deixa ele resfriar e formam essas plaquinhas de vidro, né? Essa análise permite a quantificação dos principais óxidos em amostras geológicas, tá? Tendo como base a calibração do espectrômetro com padrões do mesmo tipo de material a ser analisado. Então, amostras silicatadas, né, vão ser analisados padrões de rochas, areias, argilas e talcos, também silicatados, né? Vai ser analisado aí SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, TiO2, MnO e P2O5. Para amostras de carbonatos, né, vão ser usados como padrões calcários e rochas carbonáticas, né? E aí vai ser analisado principalmente CaO, aí seguido de MgO, SiO2, Al2O3, F2O3, Na2O, K2O, SRO, TiO2, MnO e P2O5. Para análise química semi-quantitativa, é feita a pastilha prensada com cera orgânica, que é essa imagem aqui da esquerda. Tá? Isso aqui é um minério de ferro que foi prensado e tá aqui a pastilhinha prensada para mostrar para vocês. Então, essa análise é indicada para amostras inorgânicas em geral, tá? E ela é feita através de uma varredura que consegue avaliar e quantificar parcialmente os elementos presentes na amostra, desde que eles sejam mais pesados que o flúor e estejam numa concentração acima de 0,1%. Tá? A precisão dessa análise ela é variável, tá? Sendo que em alguns casos ela é quase comparável a uma análise quantitativa, mas em outros casos ela sofre variações significativas em relação ao teor real, né? Ela pode dar tantos falsos positivos quanto os falsos negativos de elementos quando eles estão em baixas concentrações, principalmente aí para elementos traços, né? Então ela não é muito recomendada para análise de elemento traço. A pastilha fundida ou prensada é irradiada, né? Ela é colocada dentro do aparelho, ela é irradiada por um curto período de tempo por raios-x policromáticos, que são gerados aqui nesse tubo de raio-x de alta intensidade. A energia do raio-x absorvida na amostra, ela resulta na geração de um espectro de emissão de raio-x, e esse espectro vai ser característico para cada elemento da amostra, né? Então, no processo de absorção da energia dos raios-x da amostra, elétrons são deslocados das camadas mais internas, né, K, L ou M e N, e esse elétron que ele é expulso dessas camadas, eles devem ser substituídos, né? E o mais provável é que ele seja substituído por outro da camada externa mais próxima, né? Então, por exemplo, se ele for expulso da camada K, a lacuna que foi gerada vai ser preenchida por um elétron da camada L, né? E
sucessivamente. Isso cria uma lacuna na camada L que vai ser preenchido da próxima camada M, tá? E assim vai sucessivamente. Quando esses elétrons eles vão da camada mais externa para mais interna, eles passam de um nível de alta energia para uma energia mais baixa, né? E com isso, eles acabam emitindo energia na forma de raios-x, que são característicos para cada elemento, né? Então, esses raios emitidos, né, esses raios-x emitidos, são conhecidos como raios-x secundários, né? E isso que vai configurar o fenômeno da fluorescência de raio-x. Então, as famílias espectrais, né, são classificadas aí como K, L ou M, né? E cada elemento vai ter linhas espectrais características com comprimento de onda específico e sobreposto em um fundo onde o espectro é contínuo e de baixa intensidade. É isso que ele está mostrando aqui, tá? Ele sempre vai ter esse fundo, esse espectro de fundo aqui, né? Ou duas linhas espectrais, né? Dois picos, que vão caracterizar um elemento. Então, para cá, a gente tem a caracterização do molibdênio, né, com a sua intensidade e com o seu comprimento de onda. E para cá, a gente tem a caracterização do cobre. Então, era isso que eu estava falando. A imagem da direita, ela mostra o espectro K, característico para os elementos do molibdênio e do cobre, sobrepostos nesse espectro contínuo, né? Vejam aí que ele relaciona a intensidade da medição com o comprimento de onda. E é com base nesses picos que ele identifica o elemento. Então, o espectro de raio-x ele pode conter um grande número de linhas espectrais, né, em uma amostra, desde que ela seja constituída aí por mais de um ou dois elementos, né? Então, essa amostra aqui, por exemplo, ela era constituída por titânio, por bário, por chumbo, por cromo, por ferro, por zinco, né? Todas essas linhas, todos os picos, eles podem ser identificados com base nos seus comprimentos de onda e podem ser relacionados, então, a elementos químicos específicos responsáveis pelas suas produções. Isso é feito com espectrômetro, tá? Com um cristal analisador, tá? Então, vejam aqui, a gente tem o tubo de raio-x, né, onde são gerados os raios-x, a amostra a ser analisada, né, a geração dos raios-x secundários, característicos de cada elemento, que vai ser aqui colidido, né, com o cristal analisador, que ele tem os espaçamentos entre os planos atômicos conhecidos, tá? Então esse cristal aqui ele pode ser de fluoreto de lítio, né, e ele vai estar orientado segundo o plano 220, né, lembrando lá do índice de Miller, né? E espaçamento desse plano, né, dessa conjunto, dessas distâncias do arranjo atômico paralelo ao plano 220, vai ter uma distância em angstroms aí de 2,848. Né? Ou então ele vai estar no plano 200, né, que o espaçamento vai ser 4,028. E aí estão aqui as outras constituições que esse cristal analisador vai ter, tá? LSM é Layered Synthetic Microstructure, tá? São cristais obtidos pela deposição de camadas alternadas de átomos ou moléculas de baixo e alto número atômico, tá? Então, eu tenho um padrão repetido, né? De camada de baixo número atômico com alto número atômico intercalado, como tungstênio e silício ou tungstênio e carbono, por exemplo. Então, o cristal analisador ele vai acabar difratando os raios-x, né, separando, então, as radiações nos diferentes comprimentos de onda, né, e uma vez separadas, elas vão ser percebidas aqui pelo computador, né, pelo detector, e ele também vai estar deslocando, né, ele é um braço móvel, como na difratometria de raio-x, né, ele vai estar em movimento aqui coaxial com o cristal analisador, né, então, ele também vai ter o ângulo 2θ. O cristal vai, então, difratar os diferentes comprimentos de onda, né, marcado aqui em lambda, na equação de Bragg, né, e a intensidade da posição de cada linha espectral difratada pelo cristal no espectrômetro é registrada por um dispositivo eletrônico para contagem de raio-x. Né, geralmente é um contador de cintilações
ou um contador proporcional de fluxo. E o resultado, né, são essas análises, esses gráficos que vocês viram, né? A análise qualitativa envolve somente a identificação de todas as linhas espectrais, né, atribuindo aí ao elemento responsável pela sua geração. Já a análise quantitativa, ela analisa a intensidade dos raios-x e compara com um padrão de composição conhecida de mesma configuração elementar. Então, a gente vai ter que tanto o pico quanto as intensidades próximas ao pico, elas são contadas, né? Esse ruído de fundo aqui, né? Para estimar essa altura do pico e a gente ter a quantificação, né, de porcentagem em peso dos elementos presentes na amostra, né? Essa daqui é um exemplo que eu fiz por uma análise quantitativa total, né, de rocha total, que eu fiz por fluorescência de raio-x em pastilha fundida, né? Então, vejam aqui. Eu fiz a composição para os óxidos maiores, né? Então, analisei SO2, LO3, F2O3, CaO, né? E vejam que ela sempre tem indicativo aqui da perda ao fogo, né? E ela tem que somar sempre muito próximo de 100%, tá? É admitido aí um erro de até 2% para algumas rochas, não pode passar disso, ou a análise tem que ser refeita, tá? Além de a porcentagem em peso, né, para os óxidos maiores, elementos, quando detectados, podem ser expressos em ppm, né, parte por milhão. Então, a fluorescência, ela é um método muito útil, tá? Ele é um método universal, ele é aplicável a todos os elementos, ele tem uma boa precisão e ele não é um método destrutivo, né? A pastilha e a pérola, elas podem ser reanalisadas sempre que necessário, né? E, além de tudo, ele é uma análise rápida, né? Varia aí em torno de 10 segundos a 10 minutos de análise por elemento, né? E a gente consegue ter essa porcentagem em peso da amostra, né? Então, eu tinha aqui 4 rochas diferentes, tá? E eu vi aí quanto elas eram constituídas em relação a sílica, a alumínio, a ferro, a cálcio, né? E com isso, a gente consegue fazer toda uma outra análise geológica, ou então, né, se isso fosse minério, ou se isso fosse cimento, ver se está dentro do padrão, né, dentro das normas aceitas, né, ou o pedido solicitado pelo cliente, né, pelo nosso consumidor, para ver se atende aos critérios de qualidade. Então, com base, né, nos dados fornecidos por uma análise química quantitativa, a gente consegue chegar ou à fórmula atômica do mineral, ou então calcular a sua porcentagem em peso, né? Como eu falei, tradicionalmente, a análise química ela é apresentada em porcentagem em peso, né, de metal e óxidos, e constitui uma lista de elementos presentes e suas concentrações. As análises devem sempre totalizar 100%, sendo admitidas pequenas variações de até 1%, pode chegar a 2% também, que ocorrem aí devido a erros cumulativos inerentes ao procedimento analítico, tá? Erro de... o equipamento está um pouco descalibrado, o padrão está precisando ser reanalisado, ou então o contador não pegou todos os, né, o ângulo não foi bem ajustado. Várias coisas podem acontecer. Então, eu mostro aqui para vocês, né, como que a gente vai calcular a fórmula mineral a partir de uma análise química, né? O exemplo que eu trago é da calcopirita, que é um sulfeto de cobre e ferro, né? Então, a gente tem aqui os elementos, né, que foram analisados e as suas porcentagens peso. Então, a gente tem aqui 34,30% de cobre, 30,59% de ferro, 34,82% de enxofre, totalizando aí 99,71%, né, que é considerado aceitável, né? Então, essas porcentagens, elas não representam as razões entre os números dos diferentes átomos, né? A gente precisa calcular as proporções relativas dos elementos usando seus diferentes pesos atômicos, né? Então, é isso que a gente faz aqui, né? A gente pega o peso atômico do cobre, o peso atômico do ferro e do enxofre, né? E divide a coluna 1, que é a coluna da porcentagem em peso, pelo peso atômico.
né? É isso que essa formulinha que eu tô colocando aqui para vocês. Então, a gente vai ter a proporção atômica, né, expressa aqui na coluna 3, das quais as razões atômicas podem ser facilmente derivadas, né? Então, a gente tem aqui 0,53, né, de proporção atômica de cobre, 0,54 de ferro, né? Então, elas são bem parecidas, são bem próximas. Elas têm razão atômica 1, né? A gente tem 1 cobre para 1 ferro para 2 enxofres, né? É isso que... essa é a conta que a gente faz. E daí, isso que vai resultar na fórmula química do mineral, né? A fórmula química da calcopirita é 1 cobre para 1 ferro para 2 enxofres, né? Mas a gente também pode fazer o inverso, né? Que é o cálculo da porcentagem peso a partir da fórmula mineral. Então, a gente pega o peso atômico dos elementos para 1 mol, né? Considerando sempre 1 mol. Então, a gente tem uma vez o cobre, uma vez o ferro e 2 vezes o enxofre. Né? Por isso que ele está aqui, vezes 2. Isso vai totalizar 183,52. Aí, a gente vai dividir, né, o peso atômico de cada elemento pelo peso total e tirar, a partir daí, a porcentagem, né? E aí, a gente consegue a porcentagem em peso de cada elemento. Comparando, né, os valores da análise e o calculado, a gente percebe que esses valores são muito similares, né? Essas porcentagens medidas e as porcentagens calculadas. Essas pequenas variações podem ser devidas aos erros da técnica analítica, que eu comentei com vocês agora há pouco. Mas elas não vão influenciar significativamente o resultado.